Então vamos orar a Jesus, ao teu coração, mestre querido, aqui no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para mais um encontro fraterno de estudos da tua mensagem de luz e nos desdobramentos luminosos de Kardec, nosso amado codificador, em teu nome. Nós te rogamos, Jesus, as bênçãos, as luzes, por sobre o nosso querido Brasil, envolvendo-nos, Jesus, em vibrações de paz, harmonia, progresso material e espiritual, nas terras verde e amarelas, sobre as quais tremula a bandeira de nosso amado Ismael, Deus Cristo e caridade, a cujo coração, Jesus, em teu nome agora, nós enviamos a nossa gratidão profunda por tudo que tem feito, patrocinando os caminhos que estão previstos por teu coração para a pátria do Evangelho. Ajuda-nos a todos, Jesus, em ambos os planos de existência, aqui sob a tua coordenação suprema e sob as luzes de Ismael. Desce também, Jesus, essas bênçãos por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, por sobre todos os nossos mentores queridos, representados por nosso fundador, nosso Deolindo Amorim, e por nosso presidente de honra, Jorge Andréa. Hoje, Jesus, ao te pedirmos igualmente as bênçãos por sobre todos nós, que aqui estamos em ambos os planos de existência, mas principalmente Jesus, desce por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Brasil Fernandes Barros, a tua luz, a tua paz, o teu discernimento, para que ele possa, com toda a grandeza do seu estudo, trazer até nós o fruto desses ensinamentos tão úteis para nós, estudantes de teu Evangelho, da doutrina codificada por Kardec. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, com alegria e gratidão, o nosso querido Brasil Fernandes Barros, que é doutorando e mestre em Ciências da Religião pela PUC de Minas Gerais. Fez um doutorado sanduíche, como nós chamamos, que lá no meio do curso, no Religion Department da Boston University, possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário UNA, foi professor de cursos livres e de pós-graduação Lato Sensu pelo Instituto de Educação Tecnológica de Minas Gerais, é editor associado da revista Horizonte e da revista Interações, membro do grupo de pesquisa de Religião, Pluralismo e Diálogo do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e membro do grupo Política, Ideologias e Religiões do CNPq. É membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e História da Religião, tradutor em inglês, português e espanhol, é vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e do 10º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Mais uma vez, Brasil Fernandes Barros, muito obrigada. Ele vem nos falar sobre mística, misticismo e espiritismo. Todos ouvidos, viu, Brasil? Sim, sim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Antes até de começar, na hora que você estava lendo aí o nosso currículo, né? Saiu agora na revista Interações, nós lançamos agora no domingo, dia
há poucos dias, é melhor falar assim que, né, um dossiê, né, sobre o espiritismo, né, ou seja, são artigos acadêmicos de outros pesquisadores da área da ciência da história, da ciência da religião, né, com diversos artigos e um editorial muito bom, falando a respeito do espiritismo do ponto de vista acadêmico, né? Então, está lá no portal de periódicos da PUC Minas, a revista Interações, e para aquele que pesquisa espiritismo, né, vale a pena, lá tem só a biografia que os autores trazem, já é um manancial importante, né, que a gente traz para o meio acadêmico, falando de espiritismo do ponto de vista da academia, do ponto de vista das ciências humanas. Só para registrar aqui, você lançou um dossiê sobre espiritismo com artigos acadêmicos de a História e Ciências da Religião pela revista Interações, com lançamento agora em outubro de 22. Confere? Está faltando alguma coisa. Isso. Foi no dia 23/10/2022, né, o dossiê, né? Só que uma correção, não fui eu, Brasil, que lancei, foi a revista Interações, o corpo editorial, né, porque eu sou um editor associado, a gente propôs, inclusive, o dossiê, mas não sou eu que lancei, não, foi né, tem artigos bastante interessantes, né, que realmente acho que vale a pena de ser lido. Mas então vamos ao que interessa, feito esse recado inicial, né? Nós vamos falar sobre mística, misticismo e espiritismo. Primeiramente, sempre vale a pena esclarecer, porque às vezes a pessoa que vai ver, está vendo agora, ou que vai ver isso depois, talvez pega, isso aqui é um conjunto de 3 estudos, né, que nós estamos, 4 estudos, perdão, né, e a gente está no 3º estudo, que é mística, misticismo e espiritismo, e nós estamos falando, né, do ponto de vista da ciência da religião, né? Então, nós, no dia 26/8, nós trabalhamos ciência da religião, um ramo das ciências humanas, trabalhamos o conceito de religião e o conceito de religião para o espiritismo, e nós vamos falar de mística, misticismo e espiritismo. A partir do momento em que nós pensamos, né, que o espiritismo é uma religião, e nós defendemos isso no nosso último estudo, hoje nós vamos falar de mística, porque mística é um dos caracteres, né, que geralmente são associados às religiões, né? Então, vale a pena a gente conversar sobre esse assunto. Esse, inclusive, é objeto do nosso doutorado. Nós estamos falando do nosso doutorado, ele está intitulado Na Intimidade do Coração, a Mística na Vida e Obra de Chico Xavier. Então, nós estamos propondo, né, a possibilidade de discutir, né, o espiritismo enquanto religião, e a possibilidade de existir uma possível mística no espiritismo. Brasil, isso é um assunto meio estranho falar para quando a gente fala de espiritismo, né? Então, eu queria chamar a atenção, eu tive a oportunidade de, no penúltimo congresso da Aliança Municipal Espírita, fazer uma entrevista com a Sueli Calda Schubert, inclusive na mesma Interações que eu acabei de falar aqui agora, essa entrevista está publicada, registrada, né, a íntegra, e aí a
aqui, ela afirma com veemência, depois de perguntar se Chico Xavier poderia ser considerado um místico, que do ponto de vista dela e do espiritismo, o médium mineiro não pode ser considerado um místico. E as palavras dela são as seguintes, né? Chamar atenção para alguns pontos aqui. Não acho, porque se colocar místico muda o sentido da coisa, ele é um missionário. É diferente, não é? Místicos são esses outros. Agora, se você colocar o Chico dentro dessa qualificação de místico, pode atrapalhar a imagem dele e da imensa e notável obra que realizou, porque ele não era um místico, ele era um missionário, e a doutrina espírita, dentro da sua racionalidade, que a doutrina é muito racional, não é? Nós não temos isso de misticismo assim. Agora, as pessoas poderiam até se aproximar dele, tendo essa noção de que ele poderia ter uma coisa assim, transcendental, diferente, né? Mas, na verdade, ele próprio, o meio espírita, também não. Ele não é um místico, viu? A gente não qualificaria assim, né? E eu acho que a Sueli Caldas Schubert, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tinha muita autoridade para poder falar das coisas, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, para duas coisas que nessa fala dela, né? Primeiro, que a pergunta que eu fiz para ela, se o Chico era um místico, né? Foi essa pergunta que eu fiz, se ela poderia considerar como um místico. Aí ela fala assim, místicos são esses outros, né? E ele era um missionário, né? O que ela quer dizer com místicos são esses outros, né? Então, ela vai falar que existem outros que são místicos. Tá. Agora, apesar de eu ter perguntado se ele era um místico, ela responde, nós não temos isso de misticismo. Então, a pergunta é, mística e misticismo são a mesma coisa? Né? A gente vai ver também, né, uma fala do Paulo Henrique Figueiredo, muito competente, nós temos conhecimento do trabalho que ele desenvolve, nesse livro, não sei se é o último, mas um dos últimos livros dele, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. O Paulo fala, na página 81, na sua edição de 2019, ele tem um tópico que diz assim, o tradicionalismo retrógrado fundamentado na tradição mística. Nesse lugar, ele fala assim, onde o autor fala de uma tradição mística que teria se generalizado no movimento espírita brasileiro como um cavalo de Troia. São falas do nosso amigo Paulo Figueiredo, né? Que, inclusive, Brasil, já... Pois não. O Brasil, ele está fazendo para nós uma série aqui também, no ICEB. Ah, que bom. Não, ele é de uma competência enorme, inclusive na minha dissertação de mestrado, que agora, no dia 17 de novembro, eu estou publicando um livro, né, A Busca de Kardec, Fé ou Razão, nossa próxima fala, inclusive, nosso próximo ciclo, vou falar desse livro também. Eu usei, inclusive, o Paulo Figueiredo como referência, porque ele faz uma pesquisa muito profunda, muito qualificada, né? E aí, eu digo aqui, né, que o nosso objetivo aqui não é discutir se houve algum movimento pernicioso no espiritismo que tenha eventualmente desvirtuado as palavras de Kardec, mas discutir a questão do significado que envolve a palavra mística e a validade de estudá-la em relação ao espiritismo. Porque o nosso objetivo aqui, na verdade, né, simplesmente, como é que eu vou dizer, parece engraçado, né? Desmistificar o que existe a respeito da palavra mística, separar o entendimento da palavra mística para o misticismo, né? Porque há uma confusão entre uma coisa e outra, e vocês vão entender isso na medida que a gente for desenvolvimento, né? Então, o
gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Entendemos que a mística, de nosso ponto de vista, pode ser abordada, dentre outras formas, por duas dimensões. Uma que chamamos de fisiológica ou fenomênica, e outra experiencial ou transcendente. A primeira dimensão é que tratará dos aspectos do fenômeno extraordinário, das experiências físicas e mentais que vivencia o indivíduo, que se diz um místico. E quando falo de mentais, me refiro ao campo mental fisiológico, ondas, estados de consciência, campo de consciência, etc. A segunda dimensão é a que diz respeito à vivência da experiência em si, enquanto algo que transcende a realidade do indivíduo e o transforma, e as pessoas ao seu redor, que é alguém diferente, é o que alguns chamaram de encontro com uma união da entidade divina, ou que afirmarão ter tido contato com uma realidade transcendental. Então, a gente está propondo, né, a divisão da mística, né, em dois níveis. Eu tenho um nível que é fisiológico, material, humano, presente em todos os seres humanos, e uma realidade diferenciada, que é uma realidade que a gente vai compreender como sendo do contato, da experiência com o lado de lá, vamos colocar entre aspas. A gente vê isso no próprio espiritismo, que quando a gente fala disso daqui, a gente está falando da mediunidade, por exemplo, em seu âmbito fenomenológico, né? André Luiz, por exemplo, no Mecanismos da Mediunidade, né? Em Missionários da Luz, em outras obras, por exemplo, na própria obra de Kardec, né, vai fazer explicações técnicas a respeito de como acontece o fenômeno, né, propriamente dito. E nós também falamos, quando é muito comum da gente falar de que a mediunidade ela pode estar acontecendo com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E o que nós temos chamado de, às vezes, de mediunismo. Mas a gente separa e fala do que a gente chama de mediunidade com Jesus, né? Por que essa separação de falar de uma mediunidade com Jesus, né, e uma mediunidade presente em outras culturas, em outras religiões até, em pessoas até que não se dizem espíritas, né? Porque há uma diferenciação de como você vai vivenciar essa experiência, como você vai vivenciar o fenômeno, tá? Então, a gente foi, então, pesquisar o que é mística. Na obra de Kardec, como um todo, o que eu estou chamando de obra de Kardec, né? Os 5 livros de Kardec, que a gente chama de Pentateuco, e a revista Espírita, tá? Pesquisada mecanicamente, inclusive, nós vamos encontrar um total de 247 vezes a ocorrência de palavras relacionadas com mística e misticismo. Então, a gente divide essas ocorrências em 2 grupos principais. O primeiro, com 50 ocorrências, que inclui o termo mística e místico, que fala especificamente da palavra mística e místico no plural ou no singular. E um segundo grupo, com 197 ocorrências, né, com as variantes misticismo, mistificação, mistificações, mistificador, mistificadores, mistificado, mistificar e mistificam. São as palavras que aparecem. Fazendo essa divisão, porque embora esses 2 grupos de palavras possuam uma relação entre si, tem no texto de Kardec algum significado relativamente diferente entre eles, sendo que o segundo decorre do primeiro, ou seja, o segundo grupo decorre do primeiro, né? Então, nós percebemos que Kardec não faz uma definição clara a respeito do que é mística. Ele não vai falar assim, mística é isso, misticismo é isso, né?
Então, a palavra mística é a tradução da palavra francesa mystique, né? E tem, de maneira geral, nos textos de Kardec, o sentido de experiências extraordinárias, fantásticas, que vão além do entendimento comum. Eu queria chamar a atenção para uma questão, para aqueles que são enfronhados com o idioma inglês, né, que no inglês a palavra mística e a palavra misticismo, e o misticismo, ambas são utilizadas somente com a palavra misticismo. Todas as vezes que eles querem falar de mística, eles falam simplesmente misticismo, em inglês. O francês, não. O francês fala de mystique, né, e fala de misticismo separado. Tá? E aí, o William James nos diz o seguinte, né, o William James, para quem não conhece, ele era um psicólogo, né, filósofo, fez estudos muito aprofundados ao redor das experiências místicas, mediúnicas também, inclusive em 1965, quando o Chico vai nos Estados Unidos, ele psicografa uma mensagem do próprio James, que continua dizendo que ele continua pesquisando esse assunto no plano espiritual. E o James, ele no livro Experiências, esqueci o nome do livro agora, depois eu vejo. O entendimento de Kardec sobre a palavra mística corrobora as afirmações de William James, que diz que usa-se a miúdo as palavras misticismo e místico como termos de mera censura para capitular qualquer opinião que se nos aventure vaga, vasta e sentimental e sem base nos fatos nem na lógica. Então, a gente vai ver que a maior parte das definições de Kardec, não é definições, mas o uso da palavra de Kardec nessas 247 ocorrências, e eu digo quase porque não são todas, praticamente todas elas vão estar enquadradas como um termo de mera censura para capitular qualquer opinião que nos afigure vaga e vasta, sentimental e sem base nos fatos. E a gente vê isso mesmo, né? Ele faz uma crítica sobre a questão do que, como é que eu vou dizer, que ela não é clara. E essa passagem de Kardec que a gente separou aqui, né? Kardec, isso aqui são palavras do próprio Kardec, que diz assim: a doutrina espírita não é secreta, como a da maçonaria, não tem mistérios para ninguém e se expõe à luz da publicidade. Ela não é mística, nem abstrata, nem ambígua, mas clara e ao alcance de todos, nada tendo de alegórico, nem pode ser motivo de equívocos, nem de falsas interpretações. Diz claramente o que admite ou o que não admite. Os fenômenos cuja possibilidade reconhece não são sobrenaturais nem maravilhosos, mas fundados nas leis da natureza, de sorte que nem faz milagres, nem prodígios. Aí ele continua, está na Revista Espírita, de 1865. Aquele, pois, que não a conhece ou que se engana quanto às suas tendências é porque não quer dar-se ao trabalho de conhecer. Ele está falando do espiritismo, né? Essa clareza e essa vulgarização dos princípios espíritas, que contam aderentes em todos os países, em todas as classes da sociedade, são a mais peremptória refutação às diabrites de seus adversários, porque não há uma só de suas alegações errôneas que não encontre uma resposta categórica. Então, Kardec, né, atribui de maneira geral a questão das palavras, da palavra mística, voltando aqui, né, a algo abstrato, ambíguo, pouco claro, que está de acordo com aquilo que eu trouxe do William James. Ele falou que conforme o William James nos diz, né, que é tudo que é meio misterioso, vago e etc. tal, que vai ser considerado mística. Mas vamos ver uma definição mais acadêmica de mística para a gente entender se realmente é isso.
A palavra castelhana mística é a transcrição de um termo grego, adjetivo mystikos, derivado da raiz indo-europeia mi, presente em miein, fechar os olhos e a boca, da qual procede míope, mudo, também mistério, que remete a algo oculto, não acessível à visão, do que não pode ser falado. A palavra mystikos nos remonta à Grécia clássica e mais propriamente para as religiões de mistério, tá? Mística, cerimônias em que os místicos, o fiel iniciado, miestiai, nos grandes mistérios. Então, essa é da onde vem a palavra mística. Indy explica que o uso do adjetivo mystikos pode ser definido como algo visto através de um vidro escuro, alguns conhecimentos propositalmente envolvidos em símbolos. Então, era isso que Kardec não gostava. Ele não gostava desses mistérios. Ele não aceitava essas coisas. Ele achava que as coisas tinham que ser claras. E ainda diz o Indy que a palavra grega mystikos significa literalmente disfarçado, coberto, secreto. Ele discorre ainda sobre a questão da polissemia da mística, ou seja, dos múltiplos significados, e apresenta 26 diferentes significados dados por diversos autores. Então, a gente vai ver que a palavra mística ela é utilizada em diversas circunstâncias. E mesmo em Kardec, a gente vai ver Kardec usando a palavra mística com um significado completamente diferente. Nessa passagem aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, né, ele diz assim, observe que interessante, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem com a distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Olha que coisa interessante. Completamente avesso àquela posição que ele coloca sobre mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa a ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-las eficazes. Então, a gente vai ver que aqui, nesse momento, né, ele diz que a prece ela não pode ser compreendida de forma racional, né, que ela tem que que a gente vai interpretar a prece, né? Então, a gente vai começar a entrar, no que a gente está explicando, no caminho da experiência, né? Então, o que Kardec dizia, o que as pessoas diziam, o que o Espiritismo diz. Exatamente. Quando eu falo, por exemplo, que a Sueli, o entendimento que a Sueli traz é o entendimento geral que nós temos a respeito de mística. A maioria das pessoas tem aquele entendimento que ela traz ali, né? E aí a gente está indo lá no fundamento, o que significa a palavra mística, que ela é polissêmica, ou seja, que ela é dividida, né, com diversos significados. A gente vai ver, com esse exemplo que eu trouxe aqui agora, que Kardec usa a palavra mística com mais de um sentido, embora ele não tenha feito uma definição clara, né? E aí é inevitável que nós relacionemos mística com a mediunidade, né? O Alexandre Moreira Almeida, né, grande pesquisador, que todos nós conhecemos, ele também nos fala a respeito, ele define mediunidade da seguinte forma, ele fala, será definida, no caso, a mediunidade, como uma experiência em que um indivíduo chamado médium alega estar em comunicação ou sob o controle de a personalidade de uma pessoa falecida ou de outro ser não material. Essas experiências, por meio de oráculos, profetas, xamãs, estão disseminadas pela maioria das sociedades ao longo da história, sendo parte das raízes greco-romana, judaico-cristã da sociedade ocidental.
bem como do hinduísmo e do budismo tibetano. Atualmente, há vários grupos sociais que fomentam experiências mediúnicas, tais como os católicos carismáticos, evangélicos pentecostais, espíritas, espiritualistas e religiões de matrizes indígenas ou africanas. Vamos analisar isso daqui. Oráculos, profetas e xamãs. Será que a gente pode dizer que todos eles são médiuns? Né? Experiências mediúnicas, tais como os católicos carismáticos, evangélicos, pentecostais, espíritas, espiritualistas. Será que a experiência que eles têm é a mesma do médium espírita, dentro num centro espírita, numa mesa mediúnica? O próprio Kardec, ele vai falar no Céu e no Inferno a respeito de Teresa d'Ávila, ou Teresa de Jesus, né? Que ele a classifica como estática, né? Que ela é portadora de uma mediunidade estática. E quando Kardec fala dos médiuns estáticos, ele diferencia um médium estático de um médium, vamos chamar, tradicional, que a gente vê presente nas nossas casas espíritas, porque ele fala a respeito da clareza e do entendimento que a mediunidade é portadora, né? E por que a experiência de uma Teresa de Jesus, a experiência de um xamã, né, do dom das línguas nas igrejas evangélicas e carismáticas, em outros lugares, por que isso vai ser diferente? Ou a pergunta é diferente? É a mesma coisa? Né? Então, na nossa dissertação, na nossa tese de doutorado, nós estamos fazendo uma coisa que até então tem sido considerada inédita pelos nossos orientadores, etc., que é a divisão do fenômeno da mística em camadas, né? Porque as pessoas entendem que o fenômeno que acontece para essas pessoas é como uma boia que sai do fundo do mar e, de repente, aparece na superfície. Sabe quando você tem aquelas boias que ficam penduradas? Se eu puxo aquela boia lá para o fundo, segura ela lá no fundo. Na hora que eu solto, ela vem ela inteirinha, sai de baixo, puff, aparece em cima, né? Então, nós estamos dividindo isso, né, em camadas, porque, na verdade, eu já intuí isso no que a gente falou aqui antes, né, quando eu falo em fenômenos físicos e fenômenos experienciais, né? Então, a gente tem que analisar a questão da experiência, né? Quando a gente fala de mediunismo e fala de mediunidade com Jesus, o fenômeno do ponto de vista da recepção da comunicação, o fenômeno fisiológico, a atuação dos espíritos no nosso corpo físico para trazer uma mensagem, o fenômeno físico é o mesmo para o Chico Xavier e para nós, outros médiuns de pouca capacidade. Agora, a questão, né, é de o que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, a gente foi num autor chamado Skillebeck, né? Ele é um teólogo, e ele fala para a gente a respeito da questão da experiência. De acordo com Skillebeck, a vivência poderá ser a mesma do ponto de vista dos estados de consciência. E aí eu queria fazer um parênteses, porque às vezes estaremos sendo observados aqui na nossa fala, né, sobre as questões da mente, da consciência, né? Então, que isso por si só dá uma tese, né? Os psicólogos falam o que é mente, o que não é mente, né? E toda uma gama, né? Então, eu estou usando como referência, né, a psicologia pragmática de William James, né? Que ele fala simplesmente em consciência, e não fala de mente,
né, de divisões, etc., ok? Então, ele tem uma visão um pouco mais simplista. Então, porque se alguém quiser falar a respeito das questões relacionadas à mente, né? Então, a gente não está entrando nesse mérito, porque a gente não tem competência para discutir as definições de mente, pelo menos por enquanto. Então, repetindo, estamos usando os conceitos da psicologia pragmática de William James para as nossas análises. Então, quando ele fala de estados de consciência, né, o Skillebeck fala de estados de consciência, como relata James, ou da sua dimensão fisiológica, conforme o nosso ponto de vista, mas a interpretação baseada no horizonte de experiências de quem a vivenciou, modificará a sua interpretação, né? Então, de acordo com Skillebeck, a vivência poderá ser a mesma do ponto de vista dos estados de consciência, como fala o James, na sua dimensão fisiológica, conforme o nosso ponto de vista, mas a interpretação baseada no horizonte de experiência. Então, o que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aquele museu de cera, né, tem uma história tradicional que se conta a respeito do Madame Tussauds, né, uma pessoa chegou, né, e encontrou um policial parado na frente do Madame Tussauds. E ele estende a mão para cumprimentar o nosso amigo policial. E aí ele estende a mão e o policial não devolve para ele a mão. Aí ele percebe que, na verdade, não era um policial, mas era uma estátua de cera, né? Então, a gente tem ali, nesse momento, uma coisa muito interessante. Ele enxergou o policial como nós enxergamos qualquer pessoa, isso, fisiologicamente falando, atingiu os olhos dele, o cérebro dele fez uma interpretação, e essa interpretação fez com que ele entendesse que aquilo era uma pessoa real, e ele cumprimenta. A partir do momento que ele percebeu que esse policial não era um policial de verdade, e sim um policial de cera, ele acumulou, né, na sua mente, né, a experiência, a vivência de que aquilo era um objeto inanimado. E ele nunca mais na vida irá cumprimentar esse camarada. Então, o horizonte de experiências é a acumulação que você tem de experiências dia após dia, né, de coisas que você vai adquirindo na sua vida e que ela vai sendo modificada na medida em que você vivencia cada uma dessas experiências, né? Steven Katz trata dessa questão quando responde à questão da interpretação, passa por um processo de interpretação. Ele afirma que as experiências chamadas inefáveis, como classifica o James, não são puras, e sim mediadas, interpretadas por algum contexto cultural, religioso ou até mesmo psicológico. Porque você poderia ver uma outra pessoa que chegasse nesse boneco, não estendesse a mão para cumprimentar o policial, mas não significa que ele não achou que não fosse uma pessoa. Podia ser porque ele tivesse medo de policiais, tivesse receio de policiais. Ele viu ali uma pessoa, não estendeu a mão porque ele não gosta de policiais. Ambos teriam tido reações diversas, e embora os dois tivessem tido a mesma interpretação da experiência de estar diante daquele indivíduo. Então, são duas questões importantes. Uma pessoa, um médium treinado no espiritismo, quando ele vê um espírito, ele fala, não, eu estou vendo um espírito, né?
pessoa não treinada, que seja fora do ambiente do espiritismo, por exemplo, pode ver um espírito e sair gritando, falar assim, vi um fantasma, estou morrendo de medo dele, e sair correndo. Então, a interpretação que você vai fazer do mesmo fenômeno, ela é mediada pela tradição de experiência de cada indivíduo, né? Tá claro, Nádia? Tá perfeito. Essa mediação agora que você trouxe é muito interessante e muito pertinente, inclusive para determinadas comunicações mediúnicas, porque é o médium que veste a ideia. Exatamente. É nesse ponto, eu imaginava que você fosse fazer uma provocação nesse sentido, quando eu te cutuquei, porque essa mediação, você vai ver que não existe nenhum médium que explica a mediunidade do mesmo jeito. Exatamente. Veja, você pode perguntar para um médium, falar assim, fulano, me explica o que você está sentindo. Cada um explica de um jeito. Acho que o Fabiano queria falar alguma coisa. Sim. A explicação que o senhor apresentou é muito didática, obrigado, muito interessante, muito importante. No meu modesto ponto de vista, Allan Kardec, ele usa a palavra místico, embora a gente saiba que misticós, mistos seria o mistério, e misticós é aquele que é iniciado no mistério. Mas eu vejo ele empregar muito, principalmente em um livro, aliás, até na Revista Espírita, a palavra místico no sentido de enganação, espíritos mistificadores, misticismo, mistificações. Então, no sentido usual da palavra, não vejo usando no sentido mais profundo da acepção do termo, mais grego da acepção do termo, no sentido de iniciado no mistério, o místico, mas sim naquele que produz uma enganação. E na língua portuguesa, né, o místico, o misticismo, mistificador, ele tem esse sentido usual mesmo, né, daquele que é enganado ou produz uma enganação. Nesse sentido, a Sueli tem razão, porque sim, claro, ele não oferece nada que seja enganação, né? Exato. Não, inclusive, Fabiano, a sua fala corrobora 100% a ideia que nós queremos trazer. Nós estamos dizendo, de fato, que um entendimento da palavra misticismo, né, dentro, não, principalmente para a língua portuguesa, que tem um peso ainda maior, né, se você fala no inglês mysticism, não é a mesma coisa, né? No francês, eles separam uma coisa da outra, uma palavra da outra, né? Mas isso que você está dizendo, de fato, corrobora que no meio espírita nós associamos a palavra mística com misticismo. E o que eu estou pontuando é que, na verdade, a mística, né, e misticismo são coisas diferentes. E aí, ainda para frente, eu vou explicar e vou trazer nosso entendimento a esse respeito. Vocês vão ver que realmente nós estamos falando de coisas diferentes, porque, repito, mas para esse entendimento é fundamental a compreensão dessa questão do horizonte de experiências. É por isso que o médium, inclusive, ele vai passar alguns anos numa reunião de educação mediúnica, e o que ele está fazendo? Ele está acumulando em seu horizonte de experiências para criar uma tradição de experiência, né, onde ele recebe vivências de contato com os espíritos e vai aprendendo a lidar com elas e vai aprendendo a interpretar o que é seu, o que é do espírito, o que é confiável, o que não é confiável. Por isso que ele passa por um processo de treinamento, vamos dizer assim, na reunião mediúnica. Aí, continuando a questão da experiência, né? Então, que eu já chamei a atenção, né? O horizonte de experiência, a interpretação e a questão da mediação, né? Ela é fundamental, porque ela é a mesma, né? Do ponto de vista dos estados de consciência.
a sua dimensão fisiológica, no nosso ponto de vista, mas interpretação baseada no horizonte de experiência de quem vivenciou modificará a sua interpretação. E a mediação, né? Será que uma pessoa, um cartomante, que está lendo cartas lá, aquilo que a gente tem chamado no espiritismo de mediunismo, não está passando por uma experiência mediúnica? Sim, ele pode estar passando, só que aquilo ali não tem uma interpretação mediada por uma cultura, por uma formação, né, dentro de uma ética cristã. Então, ele vai fazer uma interpretação, vamos dizer assim, qualquer. Uma pessoa que não tem religião e passa por uma experiência mediúnica, ela vai achar que aquilo ali foi um fenômeno curioso apenas, né? Então, para explicar isso que a gente está falando, né, eu vou mostrar para vocês um gráfico, e eu vou explicar esse gráfico, e, primeiramente, a gente faz uma definição, né, de uma terminologia que na nossa tese ela já foi, vamos dizer assim, ratificada, não só pelos nossos orientadores, mas como o professor Steven Katz, lá da Boston University, né, que é o que a gente chama de realidade periestésica. Peri de ao redor, igual do perispísico, estésica de aestésia, que é sentidos, aquilo que vai além dos sentidos. E por que a gente não está usando outra palavra? Por que eu estou falando de realidade periestésica, a realidade que está ao redor dos sentidos? Porque nós entendemos que esse fenômeno, né, e a própria doutrina espírita define isso dessa forma, né, que a mediunidade, a percepção do que está além dos nossos sentidos, não é algo que é somente dos espíritas. Então, se eu utilizasse, para nós aqui, eu poderia falar de erraticidade. Mas erraticidade ia aplicar tão somente aos espíritas, porque traria o seu conceito, o seu conjunto próprio de definições. Parte do princípio de que eu tenho que aceitar os princípios do espiritismo. Se eu falar em metafísica, realidade metafísica, eu estou trazendo os conceitos da filosofia e estou contaminando. A ideia, muito embora nas ciências humanas o pessoal não gosta muito da palavra neutro, né, porque nada é neutro, né, como a ideia de trazer a coisa o mais neutra possível para falar de uma realidade que, independente da existência do espiritismo ou de qualquer outra religião, existe. Existe uma realidade que vai além dos nossos sentidos físicos. Dentro dessa realidade, né, tem o que nós chamamos de realidade ordinária. É aquilo que nós percebemos dentro dos nossos 5 sentidos. Ok? Existe também aquilo que nós chamamos de agentes, né, da realidade periestésica. O que são os agentes da realidade periestésica? Todos os agentes, né, espíritos, energias, coisas. Por exemplo, quando a gente vai no... Agora eu estou em dúvida, você até pode me ajudar, a Nádia ou o Fabiano me ajudar, quando o Kardec fala a respeito da caixinha de rapé, né? Ele fala da caixa de rapé que é materializada. Eu não me lembro se isso está na Gênese ou se isso está no Livro dos Médiuns. Eu acho que isso está no Livro dos Médiuns, quando ele fala da caixinha de rapé que é materializada. Livro dos Médiuns, obrigado. Né? Então, quando ele fala da caixinha de rapé, a caixinha de rapé, ele deixa claro que ela existe no plano espiritual, né? E que ela é materializada aqui, que ela vai atuar aqui, né? Então, os agentes da realidade periestésica não são só os espíritos, mas tudo o que existe lá. Quando você fala em violetas na janela, por exemplo,
ela fala da Violeta na janela dela, lá no plano espiritual, né? Sem levar aqui, tem gente que faz questionamentos a respeito, eu só estou usando como exemplo, né? Então, eu tenho agentes da realidade peristésica e eu tenho agentes da realidade ordinária. Eu vou explicar, eu vou debulhar, tá? Isso aqui, agentes da realidade peristésica, agentes da realidade ordinária. Eu vou, num outro gráfico que a gente vai mostrar aqui, a gente vai explicar isso aqui melhor, tá? Então eu tenho agentes que vão fazer o quê? Através de um mecanismo de interação, através do fenômeno, né? Seja qual a definição de fenômeno que a gente venha dar, porque também é polissêmica a questão do fenômeno. Então, existem mecanismos de interação que acontecem através de um fenômeno específico. Então, ocorreu um fenômeno com a Teresa d'Ávila e ela foi acionada por agentes da realidade peristésica, né? Então, o Chico Xavier, né, ele era acionado por Emmanuel, né? E assim por diante. Existem agentes da realidade ordinária que vão atuar também aqui nos mecanismos de interação, né? Aí você fala, mas que agente da realidade ordinária? Por exemplo, no Santo Daime, quando eles tomam a ayahuasca, eles estão tomando um enteógeno que vai fazer com que acione um mecanismo de interação para que ele possa ver, sentir, perceber a realidade peristésica, a erraticidade, o céu, seja lá o que for que as pessoas queiram dar um nome. Por isso que eu propus uma terminologia indefinida, né? E eu tenho a pessoa encarnada dentro da realidade ordinária, né? Essa pessoa é acionada também por esses mecanismos de interação, assim como as coisas. O que eu estou chamando de coisas? Eu estou falando, por exemplo, da tipologia, né? Quando as paredes fazem barulho, lá no caso das irmãs Fox, das mesas girantes, quando o pessoal faz a bobagem de ficar com a brincadeira do copo, né? E assim por diante. Então, esses mecanismos do fenômeno vão atuar nas pessoas ou vão atuar nas coisas, né? E eu tenho as experiências de outras pessoas, as pessoas que estão ao redor vendo o que acontece. As outras pessoas, elas viam as mesas girantes. Elas não estavam sendo adicionadas, vamos dizer assim, diretamente pelo fenômeno, mas viam as mesas girantes, elas escutavam os barulhos da tipologia, né? E há uma experiência inefável interpretada. Essa definição de inefável, eu estou usando a definição de William James, que fala que o inefável é aquilo que a gente não consegue encontrar palavras para poder fazer essa explicação, né? Me explica a mediunidade, o que você está sentindo, você vai usar palavras. Então, alguém descreve o fenômeno para as pessoas que estão ao redor, né? Eu estou vendo, me explica como é que é a cor vermelha. Você não consegue explicar, você conhece a cor vermelha, né? Então, isso, e a experiência inefável, né, acontece na mente de uma pessoa. Então, o conjunto de fenômenos que acontecem, né, eles são ou inefáveis, porque eles dependem de uma interpretação. Então, o Chico fala, quando ele está lá no Pinga Fogo, ele fala assim, porque o Emmanuel está aqui, eu estou vendo, eu estou dizendo. Ou seja, as pessoas que lá estavam vendo uma explicação do Chico, do fenômeno descrito pelo Chico. Enquanto que as mesas girantes, né, os fenômenos que aconteceram com as irmãs Fox, elas aconteciam, né? Todos eles motivados por esses agentes, ok? Então, agora, eu queria explicar,
chamar a atenção de que a realidade periestésica e a realidade ordinária, uma engloba a outra, ou seja, são fases da mesma moeda. Isso daqui que eu estou explicando aqui encaixa perfeitamente nas questões da mediunidade, né, do fenômeno acontecendo. Ah, Brasil, mas o que tem isso a ver com mística? Então, vamos lá. Né? Então, eu tenho o agente da realidade periestésica, né, que geralmente é um fenômeno espontâneo, né? É aquilo que o Chico vai falar para a gente, que o telefone toca de lá para cá, né? E eu tenho os agentes da realidade ordinária, que geralmente não são espontâneos, são fenômenos estimulados por drogas, por meditação, por dança. Na Umbanda, por exemplo, você vai ver os nossos colegas umbandistas girando. A gente vai ver no sufismo, né, os homens com aquelas saias grandes, não sei se vocês já viram isso, eles girando, né? Para nós, né, há o transe mediúnico, né? Tem gente que só simplesmente através da prece vai alcançar. O que isso vai acontecer? Nós temos um campo de consciência, como define William James, né? E ele explica que nós temos um limiar de consciência que sobe ou desce de acordo com o estímulo do agente, que ele chama de ação transiente. Então, qual é a comparação que ele faz? Ele diz para a gente assim, é como a maré, né? A maré, quando a gente está na praia e vê a maré baixando, a maré está baixando, vai baixando, aí começam a aparecer pedras que lá estavam, né? E aí elas começam a aparecer e eu vejo pedras que estavam ali e a maré baixou. Quando a maré sobe, as pedras somem. Essas coisas, né, vamos chamar assim as pedras, que isso que eu estou chamando de agentes da realidade periestésica, estão ali, né? Estão presentes. E ele faz a comparação, é como a gente está aqui, por exemplo, vocês estão olhando para a tela do computador. Se vocês levantarem o olho um pouquinho, vocês vão perceber outras coisas ao redor de vocês aí que estão presentes, mas que vocês não estavam atentos nesse momento. Eu estou conversando com vocês aqui e vocês não estão pensando no pé de vocês. Mas no momento em que eu falo para vocês do pé, vocês automaticamente prestam atenção na existência do seu pé, sacode o pé, percebe a existência do seu pé. Então, o campo de consciência, ele existe e ele vai, e as coisas, tem muitas coisas que estão ali que vão ser percebidas quando a gente muda a nossa atenção. E, tanto na mediunidade como em diversos fenômenos que são chamados de fenômenos místicos, como é o caso, por exemplo, da Teresa de Jesus ou Teresa d'Ávila, né? Há um limiar de consciência, que ele chama de consciência transmarginal, que quando você abaixa a frequência cerebral, coisas que estavam ali são percebidas, né? E elas estavam ali presentes. Então, existem elementos que surgem a partir desse momento, né? E a nossa consciência, ele vai fazer uma reação a esse elemento. Aí, aqui é o que a gente chama de estados, eu não gosto da terminologia estados alterados de consciência, porque estados alterados de consciência podem estar relacionados a patologias. Então, nós preferimos usar estados não usuais de consciência, né? O que Ian Stevenson vai chamar de, e o Alexander Moreira também utiliza essa terminologia, de idiofania verídica. Nós vamos ver pessoas que dizem ver espíritos, que têm contato com coisas que eu chamo realidade periestésica, e que são
e que não são pessoas que têm problemas patológicos, né? Então, por isso que eu prefiro usar estados não usuais de consciência. Então, quando a pessoa entra num estado não usual de consciência, sua frequência cerebral baixa e ele começa a ver elementos que ali estavam presentes e que ele não enxergava mais. Mais não, ainda. Né? E aí ele vai ter uma reação a esse elemento. O que é essa reação? Né? Antes de continuar, até agora nós estamos falando de fenômeno. Para a linguagem espírita, nós estamos falando de mediunidade aqui. Fenômeno, pura e simplesmente, o fenômeno que Kardec analisou. Né? Agora, nós temos uma reação. Essa reação ela acontece como? Nós temos ferramentas básicas para essa reação. Né? A nossa língua, a nossa cultura, o ethos em que a gente foi criado. Então, se esse elemento da realidade perestésica, né, nos aparece escrito em chinês, eu não consigo interpretá-lo, né? No Parnaso de Além Túmulo, os relatos são de que algumas poesias o Chico via as poesias para ele transcrever literalmente as poesias para não ter problemas de interpretação, né? Então, ele lia as poesias em português, né? Tem as questões de cultura, né? Por exemplo, se eu estou escutando um batuque, eu posso interpretar ele como samba, né? Porque nós somos brasileiros. Um batuque, talvez, para alguém da Ásia, né? Um samba vai ser só um batuque que ele não vai compreender. Então, a cultura, etc., tal, é o que nós chamamos de ferramentas básicas para essa reação, né? Que é a primeira camada do processo interpretativo. Em seguida, ela passa por uma nova fase, né, que são as ferramentas dinâmicas para a reação, que é a segunda camada de interpretação, que ela vai usar a nossa tradição de experiência. O que é a tradição de experiência, definida por Skillebeck? A gente vai no banco de dados do horizonte de experiências, que eu já havia falado, né? E vai ver aquelas informações ali. Há um estudo que fala sobre que os nossos índios, quando eles viram as caravelas chegarem no Brasil, né, eles não conseguiam enxergar as caravelas no mar, porque eles só viam alguma coisa que sacudia no mar. Para eles podia ser, porque eles não tinham conhecimento do que era vela, do que era barco, etc. Tal. Eles só conseguiram perceber a presença dos portugueses quando eles chegaram de barco na praia, porque aí eles viram pessoas e viram barco, coisas que eles conheciam. Então, eles conseguiam interpretar. Caravelas balançando no mar era uma coisa que eles não conseguiam interpretar, e eles não enxergavam as caravelas. Né? Bom, então a gente só pode interpretar, utilizar aquilo que está dentro do nosso horizonte de experiência. E essas experiências podem ser ou não religiosas. Aqui são todas as nossas experiências do nosso dia a dia. Ok? Essa tradição de experiência, né? Ou seja, eu vou reagir, lembra que eu estou falando, estou reagindo, né? A um fenômeno que aconteceu dentro da minha mente, porque baixou o meu limiar de consciência, eu percebi alguma coisa, e essa experiência, ela pode ser imoral, amoral ou indiferente, né? Ou ela pode ser noética, moral ou ética, né? Ou seja, ela pode fazer transformações no indivíduo, né? Então, se eu estou falando de mediunidade com Jesus, eu estou falando de experiências, né, reações baseadas num horizonte de experiência, éticas, morais, né? Noética, que vai fazer transformações no meu modo de enxergar a vida, né? Ou elas podem ser imorais, quando
aí é relativo o que é moral, né? Mas a moral, quando, por exemplo, Santo Agostinho fala dos íncubos e dos súcubos, por exemplo, ou da pessoa desdobra para poder, em zonas de sexo no plano espiritual, essas coisas, e assim por diante, né? Então, houve uma experiência, mas essa experiência ela não é transformadora do indivíduo, ela não transforma a pessoa, enquanto as experiências noéticas, morais e éticas, elas vão fazer uma experiência de transformação, né, que a gente vai chamar aí, que o Espiritismo vai falar de reforma íntima, de transformação do indivíduo, né, e tudo isso vai ser acumulado, né, vai fazer mudanças no nosso horizonte de experiência, e isso daqui vira um ciclo, né? Então, as experiências que nós temos, elas podem fazer transformações no indivíduo, mudando o seu comportamento, fazendo com que ele se torne uma pessoa melhor, né? E essa transformação pode ser indiferente. Ele vê um espírito, ele tem contato com o espírito, e isso nada modifica a vida dele. Pode ser. Então, o que a gente está transformando, por exemplo, o contato do Chico Xavier com os espíritos foi maior ou menor do que aconteceu com Valdo Vieira, por exemplo. Quais foram as transformações noéticas que aconteceram na vida do Chico e quais foram as transformações que aconteceram no Valdo Vieira? O Valdo Vieira abandonou, ficou somente no fenômeno, ficou preocupado com isso, enquanto o Chico faz uma transformação da vida dele e dos outros, né? As pessoas, e as experiências místicas, né, são essas experiências transformadoras. Quando uma pessoa recebe uma orientação espiritual, ou quando recebe uma carta consoladora do Chico, e se emociona e transforma a sua vida numa experiência de contato com Deus, né, com a espiritualidade, ou com seja lá qual for a explicação que a pessoa dê, né, ela está tendo uma experiência de transformação, né? E aqui, e aí e aí eu vou responder uma pergunta da Nádia, que ela fez no finalzinho do nosso outro estudo, que tem a ver no nosso entendimento com isso aqui. Na França, que o Espiritismo começa aqui no Brasil, o primeiro centro espírita fundado foi em 1865 pelo Teles de Menezes, né? Na Bahia. Então, Kardec ainda estava vivo, inclusive. No final do século XIX, há uma luta entre os místicos e os científicos, né? Eles se auto-intitulavam místicos e os outros científicos, porque uns queriam ver o aspecto puramente da ciência no espiritismo, né? E outros queriam ver puramente o aspecto religioso. Essa luta, vamos chamar de luta, ela começa na própria França, né? Eu não sei, agora eu não sei se é artigo ou se é comunicação que eu falo sobre isso, que eu explico sobre essa questão das coisas. Essa luta já começa desde lá, né? O discurso de Camille Flammarion, inclusive acho que eu falei isso aqui já, o discurso de Camille Flammarion no túmulo de Kardec, né? Era a favor de acabar com toda ligação religiosa do espiritismo. Quando o espiritismo vem para o Brasil, nós temos um país que era naquela época 96% de católicos, né?
apesar de existir uma influência do iluminismo na época, coisas que a gente vai conversar no próximo encontro, forte, né? Tanto é que a nossa bandeira, Ordem e Progresso, vai vir do positivismo de Augusto Comte, né? Mas um ambiente totalmente religioso, né? Totalmente preocupado com um conceito religioso. Tanto é que vai abraçar, né, a Federação Espírita Brasileira, coloca inclusive como cláusula pétrea, né, os 4 evangelhos de Rustang, que Kardec não diz que sim nem que não, ele diz que ainda não tinha passado pelo crivo do ensino universal dos espíritos, que não haviam tido outras fontes. Ele achou Rustang precipitado, principalmente quando fala do corpo fluídico de Jesus, né? Quando ele fala das questões da encarnação de espíritos superiores em seres menos evoluídos, né? Que ele chama de criptógamo, acho que é isso, eu estou com dúvida no nome agora. Então, mas que definitivamente era uma postura religiosa, teológica em relação ao espiritismo, né, que era colocada, né, por Rustang. E o Brasil, num ambiente muito mais religioso que o da França, que estava lutando contra séculos de submissão à Igreja, né, tem um comportamento diferente. Tanto é que lá o espiritismo morre e aqui o espiritismo floresce, particularmente depois a partir das noções de santidade que são atribuídas ao Chico. A população, de maneira geral, abraça o Chico como um santo, né, fazendo e reforçando, né, os conceitos religiosos no espiritismo. Mas, então, para concluir, né, o que nós viemos trazer aqui hoje, abrir para as perguntas, porque o Fabiano deve estar se coçando ali, doido. Eu gosto de provocar você, Fabiano. A mística, né, ela tem a ver com esse processo de interpretação superior, né, quando você transforma o fenômeno, né, em algo transcendente. E aí, o que é muito importante, eu não posso dizer, apesar de o fenômeno de base de um hindu, de um budista, de um muçulmano, poder ser classificado do ponto de vista da mediunidade enquanto fenômeno físico, né? O fenômeno, a mística budista é uma mística budista, não é católica, né? Teresa d'Ávila, ela tem João da Cruz, eles têm uma experiência católica, porque a tradição de experiências que eles têm vai fazer com que eles interpretem segundo o conjunto de experiências que eles têm. Então, quando eu estou falando de uma mística, quando a gente fala em reforma íntima, mediunidade com Jesus, isso é uma forma de mística espírita, e não uma mística católica, não uma mística hindu, não uma mística, né? Porque ela diz respeito às nossas tradições de experiência, o conjunto de transformações que esse conhecimento faz dentro das nossas vidas, né? Então, quando eu proponho uma mística espírita, eu estou dizendo, se o espiritismo é religião, a gente pode falar em mística? Sim, podemos falar em mística, porque mística é o que essa transformação, vamos chamar assim, inefável, que vai fazer com que nós saiamos da nossa postura humana, materialista, né, para uma postura ligada com Deus, Jesus e a espiritualidade superior.
falar de mística no espiritismo, eu não estou falando da mesma mística hindu, não estou falando da mística católica, e nem estou falando de mistério, né? Eu vou inaugurar aqui uma terminologia que eu pensei aqui agora, é uma mística raciocinada. Né? A gente tem a fé raciocinada, então a gente vai ter uma mística raciocinada, algo que nos transforma, porque a gente entende, compreende e entende que isso vai nos transformar, ok? Então, eu acho que é isso. Estou aberto a perguntas, colocações, críticas, né? Deixando claro que toda essa parte de realidade peristésica é uma teoria nossa, baseada nos conceitos, vamos chamar assim, nas técnicas da ciência da religião, de análise da mística, que é o que nós estamos propondo, né? Dentro de todo um conjunto de outras informações acadêmicas presentes e consolidadas. No Brasil, nós temos aquela visão de Santa Teresa d'Ávila, em que ela teve aquela visão de que ela estava numa espécie de uma cidade completamente coberta de lama e tudo. Céu e Inferno. Isso. Está no livro Céu e Inferno. Está no livro Céu e Inferno. Ela tem essa visão, que é uma visão católica. Sim. Mas nós temos descrições nos livros espíritas, e também há um livro, acho que pelo Miramês, em que ele descreve, quer dizer, ele descreve a realidade no plano espiritual, isso agora já é Kardec, a realidade no plano espiritual também com um piso de lama dos espíritos menos felizes. Você encontraria aí quase que uma categoria para designar ambas, a visão que é, a rigor, do mesmo tipo de experiência, mas cada uma de uma vertente religiosa. Você encontraria alguma relação? Sim, na verdade, inclusive, na minha tese, por coincidência, inclusive, eu uso Miramês, né? Uma passagem de Miramês no livro Francisco de Assis. Exatamente, que é lindo. Quando o Papa tem um sonho, depois do encontro do Francisco de Assis com o Papa, ele tem um sonho, né? E ele fala a respeito, e ele descreve o encontro do Papa com um Papa anterior. Eu tenho registrado o nome dele, mas essa passagem, quem lê o livro vai lembrar dela. Ele descreve que ele teve um encontro com o espírito de um Papa anterior, que vai ratificar para ele aquilo que ele tinha passado ali. E essa descrição, né, quando ele acorda, ele fala para o cardeal Paulo, ele fala assim, Paulo, acho que é Paulo o nome dele, Paulo, eu estive com Jesus e Jesus falou comigo. E, na verdade, era um espírito de um Papa anterior conversando com ele, né? A tradição de experiência dele dizia que era natural que um Papa falasse com Jesus diretamente. Isso. E a espiritualidade vai explicar isso de outra forma, né? Sendo que isso é a explicação que tem Miramês. A tradição católica diz que ele sonhou, que teve esse sonho, que ele teve, né? E que foi mostrado um homem pequeno segurando uma torre, né? Então, eles vão interpretar e explicar de formas diferenciadas as coisas, né? Mas eles estão explicando o fenômeno de pontos de vista diferentes. É por isso que eu uso a realidade peristésica. O agente da realidade peristésica que existia lá era um,
era um espírito se manifestando, que independente da tradição, porque isso, a minha ideia não é dizer que existe mediunidade simplesmente em todas as religiões. Existe um fenômeno, né, que nos permite ver a realidade além dos sentidos e que é interpretado segundo a cada uma das tradições religiosas, segundo as suas experiências mediadas. Todas elas, não existe experiência não mediada. Todo mundo, eu sou médium, o Fabiano é médium, a Nádia é médium. Nós três vamos estar desdobrados no mesmo ambiente. Nós vamos voltar e vamos descrever o ambiente de forma diferente. Tanto é verdade que é isso que Kardec percebe, que cada um explica o plano espiritual segundo o seu ponto de vista. E quando ele diz que a Rustang foi precipitado ao falar a respeito dos assuntos que ele escutou, porque ele escutou de uma fonte única e, por isso, não poderia ser considerado espiritismo. Quando você escuta de diversas fontes, você tira o que é comum, né? E aí eu vou dar um exemplo assim, bem prático, né? Eu tenho uma colega médium aqui da casa, no nosso grupo espírita, que um belo dia eu tive um sonho com ela. Nesse sonho, né, eu vi uma pessoa com uma pasta preta debaixo do braço, né? Ela teve o sonho, viu essa pessoa com essa mesma pessoa e que ela viu, sabe aqueles pés de pato de nadar? Debaixo do braço da pessoa, né? E aí, o que acontece? Né? O que nós concluímos é o seguinte, a gente viu essa pessoa carregando alguma coisa que tanto eu quanto ela desconhecíamos, que era preto e que estava debaixo do braço. Porque eu interpretei com uma pasta, ela interpretou com uns pés de pato, porque eram as referências que nós tínhamos, né? E eu tenho nós estamos discutindo, né? A gente tem as questões da Gestalt, né, que vamos falar, e tem o conceito de conhecimento tácito do Polanyi. Polanyi é um filósofo que vem da ciência física. Ele vai falar para a gente o seguinte, ele descreve da seguinte forma: nós podemos ver 1 milhão de pessoas, eu posso ver 1 milhão de pessoas, de fotos, né? E eu vou conseguir, nesse 1 milhão de pessoas, identificar a foto da Nádia, que eu conheço. Mas eu não consigo descrever para uma outra pessoa, com palavras, o rosto da Nádia. O seu filho, você não consegue descrever o rosto do seu filho de forma que você fale e eu enxergue, tenha a imagem, né? Porque nós sabemos mais do que conhecemos, é isso que ele diz, né? Então, nós percebemos mais do que nós conhecemos. Então, então a questão da mediação ela é fundamental nesse processo, né? E o caso do Rustang, por exemplo, ele diz que ele é precipitado porque ele pegou a opinião de somente um espírito. E Kardec, tudo que ele escreveu a respeito do plano espiritual, ele traz descrições que foram comuns. Tem gente que faz questionamento, mas para que mais obra mediúnica sendo psicografada? Porque há mais assuntos sendo trazidos, mais pontos de vista a respeito do plano espiritual que vão corroborar de como é que é esse mundo do lado de lá, né? Eu acho que isso explica, né, o que você estava colocando aí agora. Sim, exatamente. E também, quando você fala sobre a tradição, e que também está, no fundo, incrustado no inconsciente coletivo, não é isso? Da humanidade ou de um grupo, quando nós conversamos com alguns irmãos desencarnados, à mesa mediúnica, muitas vezes eles identificam como é que se diz? Eles identificam
o mentor que está ajudando e chamam de santo, pela própria tradição que tem, né? Eu queria que você, por favor... Na obra, desculpa, sobre isso, na obra do Bacelli, por exemplo, né, Escada de Jacó, né, ele vai falar a respeito das comunidades islâmicas, das comunidades católicas, etc., que existem no plano espiritual. O pessoal leva essa tradição de experiência, inclusive, para o lado de lá. Né? Sim, exatamente. Mas que você ia dizendo... Exatamente. Eu queria que você, por favor, desenvolvesse um pouco nessa sua formulação maravilhosa que você nos trouxe. Quando você fala das ferramentas dinâmicas para reação, em que você destaca a instância da tradição de experiência, e depois, mas é que esse é o passo 10, mas depois existe o passo 13, que você reporta também ao 10. E ali você coloca a questão do imoral, do amoral e dos indiferentes. Como é que você poderia trazer alguma exemplificação com relação a essas experiências não místicas, não é? Porque é o passo subsequente do amoral, imoral e indiferente, o passo subsequente é experiência não mística. Isso. Você podia explicar isso melhor, até exemplificar, se possível? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que é imoral, o que é amoral, o que é indiferente. Né? Por que eu estou separando essas três coisas? Né? Imoral é porque vai contra o conjunto de regras que a gente está acostumado, etc. Tal. Então, o espírito desdobra, ele tem uma experiência, né, de desdobramento, por exemplo, e vai para uma zona de sexo desregrado, por exemplo, né? Sim. E aí o que ele não está passando por uma transformação moral, num crescimento espiritual, ele não está passando por um processo ele só está mantendo aquilo que ele faz na Terra, né? Então, é a mesma coisa. O amoral, né? Eu estou querendo falar aqui daquilo que que necessariamente ele não faz nenhuma relação, né, com nada específico. Vou dar um exemplo. Eu teve uma pessoa que me contou a seguinte experiência, recentemente, eu conversando sobre isso, e aí ele trouxe essa exemplificação. Estava ele e a esposa no carro. Ele estava dirigindo, e ambos, no mesmo momento, perceberam alguma coisa, vou chamar de extrasensorial, né? A gente poderia chamar de única, ou seja lá como for. Ele viu uma luz passando. A esposa disse: eu vi o meu pai aqui. Então, duas pessoas vivenciando exatamente no mesmo momento, no carro, na estrada, um fenômeno. Pensando no ensino universal dos espíritos, duas fontes. Os dois tiveram no mesmo momento uma experiência. Para ela, foi emocionante. Tocou o coração porque ela viu o pai dela. Né? Ou seja, foi uma experiência noética. Para ele, foi uma luz. Ela não é nem boa, nem ruim, nem nada. Foi uma luz que ele viu. Mas como ele é ligado nessas questões da espiritualidade, etc., tal, ele falou assim, tive uma manifestação aqui. Ela é amoral porque ela não é nem imoral, não foi indiferente, ela não se encaixa em nenhuma das outras, né? E indiferente vai ser o caso que a pessoa, aconteceu alguma coisa, que o cara, viu uma luz aqui, tá, e daí? Isso não mudou nada na minha vida. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que ela não transforma, ela existe, ela é real, é um agente da realidade periestésica,
né? Que aconteceu, mas que não fez nenhuma transformação no indivíduo. Quando ela é noética, moral ou ética, ela vai, e aí vai ser uma experiência mística, porque ela está fazendo transformações. É um fenômeno que passou pela tradição, pelo horizonte de experiência dela, mexeu com o coração dela, transformou o modo de ver dela, falou, nossa, eu tive um sonho essa noite que mexeu comigo, né? Ou eu fui no centro de Umbanda e falei com um preto velho. O que o preto velho falou comigo foi extremamente fundamental no meu modo de viver. Eu recebi uma carta consoladora do meu filho que o Chico Xavier trouxe. Isso transformou a minha vida. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Né? Não foi a pessoa que viveu, foi através de uma coisa, se lembra aquela definição de coisa, né? Que foi uma carta. O Chico recebeu a experiência, o fenômeno, mas a transformação mística que aconteceu foi na vida da pessoa que era um ateu, que não acreditava em nada, e passou a partir daí a tornar-se espírita. Marcel Sotomayor foi lá com o Chico e a mão dele começou a pegar fogo. Isso foi uma experiência que transformou a vida dele, né? Entendeu? Poderia ter sido, o Chico é um bruxo, hein? Eu fui lá, senti uma tal e podia ter sido indiferente, mas para ele não foi. Entendeu o que eu estou, onde que eu estou pontuando as diferenças? Perfeito, perfeito. O que mais? Fabiano, está tão caladinho hoje. Eu tinha aqui uma questão. Estou aguardando a minha vez, pacientemente. Então, vai você, Fabiano. Depois eu tenho uma coisinha também para perguntar. Não, pode concluir, Nádia. Não. Fala você. Mais uma vez agradecer ao professor Brasil Fernandes, muito obrigado pela presença e pela oportunidade. Eu queria iniciar com uma respeitosa, muito singela e despretensiosa discordância, tá? Com todo respeito devido. Não precisa cuidar todo, não. Não precisa ter esse cuidado todo, não. Pode discordar menos. Mas eu agradeço a liberdade. Logo no começo, o professor apresentou a questão das 5 obras ou Pentateuco de Allan Kardec. Isso aí, no senso comum, nós encontramos bastante essa apresentação, mas eu acho ela um pouco injusta, né? Primeiramente, a palavra, quando a gente diz assim, as obras fundamentais, tudo que Allan Kardec escreveu é fundamental. Então, a gente considera o Espiritismo na sua expressão mais simples. Viagem Espírita em 1862, nós teríamos 21 obras que nós poderíamos dizer todas fundamentais. Mas, em relação às obras doutrinárias, lá em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, item 35, Allan Kardec diz que quem quisesse conhecer o Espiritismo deveria iniciar pela obra O que é o Espiritismo. Então, se a gente quiser falar assim de obras doutrinárias fundamentais, ou obras doutrinárias principais, ou simplesmente obras doutrinárias, né, tudo é importante, o que é o Espiritismo é a primeira. Então, a gente não teria um Pentateuco, teríamos um Sextateuco, não sei como se diz essa palavra, qual seria essa condição. Mas a grande importância da obra O que é o Espiritismo acaba sendo até esquecida, né? A gente chega numa instituição espírita e pergunta assim, estou iniciando na doutrina espírita, qual o livro que eu devo ler primeiro? Allan Kardec não diz que é o Livro dos Espíritos. Ele, em 1862, ele apresenta a obra O Espiritismo na sua mais simples expressão e pede o zelo dos espíritas verdadeiros, dos espíritas sinceros, para divulgar o Espiritismo na sua mais simples expressão.
e diz que a primeira teria que ser o que é o Espiritismo. Então, é só uma pontuação muito respeitosa para exaltar essa obra, o que é o Espiritismo, e dar a ela assim, o destaque, o carinho, o apreço que realmente ela precisa, né? Precisa e merece. Eu tenho uma outra observação depois. O senhor quer responder essa agora? Faz agora, Popeno. Faz logo uma tacada só? Tá. Faz. Em relação... Olha, eu fui muito catucado. Vocês falaram tanto de Rustem, já tinha até esquecido do Rustem. E aí, diversas vezes, ele foi citado e falado, etc, etc. Eu estou brincando, obviamente, não encarei isso como uma provocação, tá? Mas, assim, eu não entendo porque ainda possa existir polêmica em relação às obras de Jean-Baptiste Rustem. Lá em a Gênese, os Milagres e as Predições, no capítulo 15, né, na questão das aparições de Jesus após a sua morte, sobretudo no desaparecimento do corpo de Jesus, Allan Kardec traz as considerações, né, por que Jesus teve que ser um homem, como todos nós, e no item 66, ele apresenta algo que torna inquestionável. Ele diz o seguinte: aos fatos materiais que ele expôs anteriormente, juntam-se, olha a palavra que ele usa, fortíssimas considerações morais. Fortíssimas considerações morais. Por quê? Se tudo que Jesus tivesse vivido fosse só aparência num corpo fluídico, numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. E isso é inadmissível para qualquer pessoa, qualquer espírito superior. Imagine um espírito puro, imagine um espírito com Jesus, viver como se fosse um enganador, um mistificador, porque estaria simulando em aparência algo que ele, na verdade, não viveu. Então, essa fortíssima consideração moral, eu acho que ela torna essa questão dos óculos de Rustem como excludentes. Você está excluindo a possibilidade de serem obras compatíveis com a moralidade de Jesus, portanto, se tornam obras, como Allan Kardec explica, você tem obras lá em Catálogo Racional, vocês têm as obras fundamentais, as obras doutrinárias, obras que falam sobre espiritismo, trazem conceitos, leis e fenômenos espíritas, e obras que são contrárias ao espiritismo. Então, essa consideração, ela, em 1868, já no finalzinho, ela praticamente fecha essa questão, ela não deixa um ponto de interrogação, a não ser que a gente queira considerar Jesus um mistificador que tudo viveu não apenas só na aparência, né? Essa é a ponderação. E a última, em relação ao professor se referiu ao estático, né? E isso é uma base para como a gente deve encarar esses fenômenos transcendentes. Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, questão 443, ele explica que, embora o êxtase seja a mais completa, mais importante forma de emancipação da alma, tudo que ele vê, tudo que o estático observa é real, só que sempre vai ser influenciado pelo seu pensamento, pelas suas ideias, e não poderia ser diferente. Quem forma a imagem, na verdade, é o nosso cérebro. O espírito está emancipado no mundo dos espíritos, mas a imagem e a ideia vai ser formada pelo cérebro do médium. Ele, inclusive, diz que, algumas vezes, a imaginação e o entusiasmo, e, às vezes, espíritos mistificadores podem alterar a realidade, não que o espírito não tenha ficado estático, mas porque, quando ele vai formar a ideia, formar o pensamento, formar a imagem, a influência da matéria e a influência, inclusive, de espíritos. Então, todo e qualquer fenômeno, como o professor falou, de dois sonhos e duas visões, a influência do organismo, né, e a visão estática é suscetível de ilusões, de alterações feitas pela própria imaginação, pelo próprio cérebro. Ela tem que ser considerada assim como os relatos mediúnicos. Um relato mediúnico pode trazer uma informação, mas se o espírito transmitir um barril, o médium vai captar o quê? Um copo, ou talvez um dedal de informações verdadeiras. O resto é da capacidade do próprio cérebro em formar imagens,
formar conceitos, formar ideias. São essas as minhas observações. Agradeço, peço desculpas por alguma coisa. Não. Em primeiro lugar, Fabiana, a primeira coisa que a gente sabe, principalmente quando nós estamos na academia, fazendo estudos acadêmicos, a primeira coisa que a gente tem que aprender é escutar, porque nós não somos definitivamente donos da verdade. Vamos nos chamar de discípulos de Kardec, apesar que nós somos discípulos de Jesus, né? Todos aqueles que seguem Kardec, né? A gente tem que ter e se a gente está fazendo ciência, a gente tem que estar aberto para escutar tudo. E você tem razão, primeiramente, quando você fala, eu fui simplista quando eu falei Pentateuco, etc. e tal, né? Mas aí eu até queria mostrar para vocês, né, que na nossa pesquisa, né, vocês estão vendo a minha tela aí, né? A tabela 1, quadro de ocorrências. Sim, sim. Então, as obras das quais a gente fala das 247 ocorrências, né, são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis, Obras Póstumas, O que é o Espiritismo e todas as revistas, né? Então, eu fui infeliz, né, ao falar da forma que eu falei, Fabiano, né? E você está correto, porque a obra completa, como obras fundamentais, pelo menos eu classifiquei essas como as fundamentais, você está correto em fazer essa observação, né? Salvo me engano, inclusive, eu tenho algum lugar na minha tese aqui que eu falo que não foram somente essas, não sei nem se é aqui, as obras publicadas por Kardec, mas que essas foram as que ficaram e que têm sido utilizadas para o estudo da doutrina espírita. Com relação a Rustan, quando eu peguei a primeira, na Revista Espírita de junho de 1867, né, Kardec faz a colocação de que ainda era cedo para falar sobre Rustan. Hoje, não há dúvidas mais a respeito de que Rustan não vamos chamar assim, de antidoutrinário. Ele não está de acordo com o corpo da doutrina espírita, não tenho dúvidas disso. Eu só tenho falado de Rustan, inclusive no meu trabalho, porque ele foi um dos grandes influenciadores do aspecto religioso do espiritismo na sua formação, particularmente na fundação da Federação Espírita Brasileira, na luta entre os místicos e os científicos. Isso faz parte da história, então é por isso que nós citamos isso, e eu só trouxe de novo aqui porque a Nádia tinha me feito uma pergunta na última reunião, no nosso último encontro, e eu não tive a oportunidade de responder lá, e eu respondi aqui. Eu não posso ficar devendo para a Nádia, não, senão ela me cobra com força. O negócio da provocação foi brincadeira, tá? E por último, qual que era o último tópico mesmo? Desculpa. Sobre o estático, que embora seja a maior emancipação, sempre influencia o método. Lembrei. Na verdade, a observação que você faz, né, corrobora, no meu ponto de vista, em gênero, número e grau, o que a gente falou, né? Que no estático é onde a tradição de experiência fala mais alto, eu diria. Né? É o momento em que ele traz tudo que ele viveu da vida, ele vai trazer ali naquele momento. Muito embora, né, não exista, o professor Steven Katz, que nos recebeu lá em Boston, fala que não há mística não mediada, né? Todos os eventos são mediados de alguma forma pela pessoa. Enquanto a gente estiver encarnado, acho que mesmo desencarnado, o que a gente traz são as nossas experiências, é o que sobra. Quando a gente chegar a espírito puro é que a gente vai ver as coisas de fato como elas são. Fora disso, é um bando de ilusão que a gente traz, né? E pior, tenta fazer das nossas ilusões
verdades para os outros, né? Mesmo assim, o Brasil, os nossos mecanismos perceptuais são algo diferenciados diante do mesmo estímulo, não é? Visual, auditivo, ou o que seja. Olha, eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou deixar para alguma outra oportunidade, que nós já passamos do tempo. Então, tinha uma pessoa que tinha levantado a mão que queria falar. Pois é, exatamente. Nós já passamos do tempo, mas vamos dar aqui, chamar o Aldemir. Isso, Aldemir. Na verdade, eu sempre trago problema, né, Nádia? Porque eu vejo essa história de Rustem e já há muito tempo discuto isso com outros espíritas. Eu não posso entender como Rustem. E no primeiro livro dos Espíritos, de Kardec, com 540 questões, ele tem um relatório onde ele explica o que aconteceu quando começaram a surgir dúvidas entre ele e Rustem na época. E ele foi orientado pelo nosso mestre Jesus, que era o orientador dele, a se afastar e tomou, inclusive, fez coisas para comprovar que Rustem não tinha. Que para Rustem, Kardec, Jesus era um agênere. E Maria nunca teve Jesus. Vai ser o primeiro agênere que durou 33 anos e conseguiram pregar na cruz. Realmente é um negócio difícil. E depois conseguiu renascer. Eu só fico admirado de saber que a Federação Espírita edita os livros de Rustem, os 4 evangelhos. Eu, por exemplo, tenho os volumes de Rustem do começo do século XX e tenho agora, recentemente, ela continuou a editar. Eu não entendo como isso é editado pela Federação Espírita, quando, na verdade, devia ser expurgado, porque não diz respeito à espiritualidade de Kardec, àquilo que o Kardec nos trouxe. É exatamente o contrário de tudo que o Kardec nos conta. Como que se coloca um livro desse editado pela Federação Espírita? Isso me deixa completamente, assim, perturbado. Eu não posso entender essas coisas. Desculpe essa minha reclamação. Bom, a gente tem que falar com o Geraldo Campetti e pedir para o Geraldo Campetti responder isso para a gente, porque realmente eu não tenho competência para arbitrar sobre isso. Muito embora eu acho que, do ponto de vista da história, tem que ser registrado, né? Nós temos que registrar a existência, porque ela teve, né? Inclusive, na entrevista que eu faço com a Sueli, eu pergunto para ela, eu falo assim, o Chico era considerado por alguns como rustanguista, ou rustenista, como se fala, né? O que você acha? Ela falou, eu também fui acusada de rustanismo. Perguntei para o Chico, e aí está na entrevista lá, e eu tenho as palavras dela, o Chico respondeu para ela, deixa o povo falar, eu já passei dessa fase. Então, tá bom, deixa o povo falar. Esse é um ponto sobre os quais o Kardec silenciou, não é? Como também silenciou sobre a gravidez de Maria, e acho que nós temos que registrar, claro, porque faz parte da história do Espiritismo, e deixar livre quem quer assumir ou não. Eu gosto da explicação do Miramês, viu, Nádia? Sim. No livro Maria de Nazaré, eu sei que isso é contestável, tem gente que contesta, né? E aí, mais uma vez, se a gente for submeter ao ensino universal dos espíritos, pode ser como Chico, como Kardec disse, a opinião pessoal de um espírito, como ele disse no caso do Rustang. Não é nada mais que uma opinião pessoal do espírito. Pode ser uma opinião pessoal do Miramese ou dos espíritos que estavam ali no redor dele com relação à proposta. Mas, enfim, eu disse que eu gosto, mas eu não sei se ela tem substância suficiente para... Não estou defendendo ela, não. Não, o que eu queria apontar é o seguinte, Kardec falou da gravidez de Maria, sim. Está lá na Gênese, capítulo 15, item 65. Mas não ele diz que desde o nascimento até a sua morte, tudo correu de acordo, desde o começo da concepção até o nascimento, tudo que se passa, pelo que respeita à sua mãe,
como nas condições normais da vida. Que eu entendo, condições normais da vida só tem uma coisa. A reprodução humana é uma reprodução sexuada, não existe outra forma. Então, se são condições normais, então eu acho que aí está bem claro, do nascimento, da concepção até a sua morte. Depois da morte, aí não. Aí surgem os fenômenos de aparição tangível. Aí já não tem mais nada a ver com as leis biológicas, e sim com as leis espíritas. Agora, o que a gente entende, Nádia, só completar aqui, sim, o que a gente entende por condições normais? Isso. Né? Ordinário. Isso é meio... mas você vai, o médico, vai ver... eu sei. Não, eu sei disso, mas você sabe que tem muito, eu vou chamar assim, que eu sei que tem muita reprodução assistida in vitro, ou seja, isso também são normais, não são? Né? Então, o que é normal? Né? São normais, mas são cirúrgicas, né? São cirúrgicas, você precisa fazer uma cirurgia. Tem que ter anestesia geral, a implantação também é feita, é tudo feito sob anestesia geral. São procedimentos cirúrgicos, não são normais. A cesariana ela não é ordinária, ela é extraordinária. Aí eu estou no seu campo de conhecimento, eu tenho que me calar. O ordinário é usar o canal do nascimento, o extraordinário é passar direto pela parede abdominal. Então, a reprodução assistida também é extraordinária. Você tem que fazer uma cirurgia para retirar o óvulo, tem que fazer a fecundação in vitro, depois um outro procedimento cirúrgico para fazer a implantação. São condições extraordinárias e não ordinárias. Bom, eu tenho outra... Olha, não sai dali sem cirurgia. Mas eu queria te ouvir, o Brasil. Mas, enfim, como essa é uma questão polêmica, eu tenho uma interpretação menos de acordo com a do Fabiano, mas essas são questões polêmicas. O Espiritismo não está aqui para polemizar, e se nós imaginarmos o tempo, a energia mental, psíquica e até material para essas discussões, cabe, então, uma pergunta. Em que estas discussões são importantes para a nossa evolução espiritual? Acho que essa é a pergunta fundamental para nós não nos perdermos nessas nossas divagações. Eu também gosto de pensar isso, mas acho que não devemos dedicar tanto tempo, tanta energia para as questões que, a rigor, atendem à nossa instância cognitiva, mas não à instância do nosso plano, do planejamento que nós temos para a nossa encarnação, do ponto de vista de isto ser importante para a nossa evolução como espírito imortal. Então, você quer dizer alguma coisa? A resposta que eu tenho para te dizer é simples: nada. Né? Isso não acrescenta nada. Né? A gente tem que fazer o básico. Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus em todas as coisas. Né? Então, é simples assim. Vale para o nosso pesquisa pessoal, o nosso entendimento pessoal? Tudo bem. Mas, do ponto de vista, a gente tem que nos atentar a coisas muito mais básicas nesse momento. Essenciais, né? Muito mais básicas nesse do ponto de vista essenciais. da essência da mensagem, não é isso? De Jesus e de Kardec. Bem, então, polêmicas à parte, não nos situamos nelas, elas podem atender a nossa cognição, mas nós estamos buscando interpretação e conhecimento de outra natureza como alavancas para o nosso progresso como espírito imortal. Então, agradecendo muito, muito, muito outra vez, Brasil Fernandes Barros, pela sua primorosa apresentação. Você sabe que eu gosto muito de esquemas, desse ponto sou positivista, o Kardec também é, e você também é, mas, enfim, isso auxilia muito a compreensão, o desdobramento das ideias, sobretudo essa com 16 passos, eu acho que você nos trouxe,
e então querendo cumprimentá-lo por essa formulação sobre o periestésico, que é uma categoria que você criou, pelo que também cumprimento você, e então agradecendo a sua inteligência, ao seu estudo, ao seu rigor metodológico, ao seu cuidado como pesquisador. O ICEB tem muita gratidão pela sua presença e pela sua contribuição, que vai continuar no próximo mês, mas também vai continuar pelos anos afora. Então, podemos encerrar esse nosso estudo, esta nossa reunião fraterna, planificada de cogitações, de raciocínios, de mergulhos teóricos com suas aplicações práticas, como convém, como é próprio da doutrina espírita, nesta manhã em que recebemos isto tudo, agradecendo ao nosso querido irmão, companheiro, amigo, que está aqui conosco. Nós vamos, então, mestre querido, agradecer-te pela bênção destas horas, pela companhia que tivemos dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, mas, sobretudo, mestre, com a supervisão de teu coração crístico, de Maria, de nossos anjos da guarda, dos mentores do Espiritismo na Terra e dos mentores aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Deolindo Amorim, nosso fundador, Jorge Andréia, nosso presidente de honra, e todos os demais que constituem esta pleiade de espíritos pioneiros no trato e na criação deste espaço privilegiado de estudo, como é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, um instituto de estudos avançados de espiritismo. Que a tua paz, mestre, repouse por sobre nossas mentes e corações, posto que ainda neste instante, ao recebermos a tua paz, nós desejamos te pedir, mestre, por todos aqueles nossos irmãos em ambos os planos de existência que não estão experimentando a paz, íntima ou exterior, por agentes internos ou por agentes externos. Fica com eles, mestre, guarda-os sob a tua paz, a tua misericórdia e a tua luz, que é como nós nos sentimos agora. Fica conosco sobre a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja.